começou a tocar aos 15 anos e hoje é uma figura fundamental na música brasileira. Baterista da Nação Zumbi, também toca com grandes nomes da música. A lista é imensa. Produz discos como o do Otto, que acabou de sair, e faz trilhas sonoras para cinema. No Estúdio Móvel de hoje eu converso com o Pupilo. Pupilo, até que enfim. Oba. Conseguimos nos encontrar, cara. Eu tive que vir para São Paulo atrás de você. Que bom. Cara, você tá sempre fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Nos últimos dias, assim, só me dá uns exemplos. O que é que você andou fazendo? Terminei um remix para Céu, que eu fiz com Cassim. Tô terminando 2 trilhas sonoras para longa-metragem. E cuidando do Três na Massa, cuidando da Nação. Tem um disco que a gente está lançando agora, Nação Zumbi Mundo Livre S.A., onde a gente toca 7 músicas, um do outro. E por aí vai. Bom, vamos começar, né? Por onde? Pelo disco da Nação. E essa história do novo disco da Nação Zumbi ser feito à moda antiga, tem um dedo aí do Cassim e do Berna Cepas? Pois é, a gente gravou no Monaural, que é o estúdio deles. Na época eles estavam reformando o estúdio e a gente falou da vontade de voltar a gravar em fita de 2 polegadas. Os primeiros discos de Chico Science Nação Zumbi a gente fez... De volta ao início, então. Pois é. E aí os caras compraram uma máquina e a gente foi a primeira galera a gravar depois dessa reforma lá e o resultado ficou muito legal. Expectativa máxima, mas só no que vem. Então vou voltar no tempo, vou lá na história, que eu também estou curiosa para saber do encontro seu com o Chico Science. Como é que rolou? Pois é, a gente frequentava as mesmas festas, então a gente estava vendo as bandas surgirem, todo mundo meio que se esforçando para viabilizar as coisas lá. Era muito difícil, tudo em Recife era feito com muita dificuldade, acesso à informação, a instrumento, a tudo, lugar para tocar. Então a galera foi se juntando em forma de cooperativa e foi desbravando lugares assim para fazer os shows. Aí, então, teve o Da Lama ao Caos, que foi o primeiro, que você ainda não fazia parte. Não. E aí você vai para o Afro Cibedelia, então. Cheguei ainda, fiz vários shows ainda do Da Lama ao Caos e começamos a fazer a pré do Afro Cibedelia, que aí foi uma experiência também, assim, um outro degrau na vida da gente, né? Hoje no Estúdio Móvel tem mais papo com o Sebastião Salgado, que nos dá uma aula sobre a sua vida dedicada à fotografia. Photography is a kind of phenomena. You are complete part of the subject. They are linked to your camera. You become part of the system. Everything are acting together. You reach the maximum. You know that you cannot have a better picture. You grow with the phenomena. You are part of the phenomena. You come out of it.
Uma vez te perguntaram por que você trabalha com a técnica do contraluz. Parece que você respondeu algo do tipo que quando você era garoto, em Aimorés, você ficava na sombra porque lá fazia muito sol, no interior de Minas, e que você via o seu pai sempre chegando no sol e que você tinha essa imagem do contraluz. Olha, essa explicação me veio depois, eu pensando muito nisso. Eu não sabia que eu trabalhava em contraluz. Uma vez eu estava em Cuba, trabalhando, fotografando, eu tinha uma exposição no Museu de Belas Artes de Havana. E um dia eu passei para ver como é que estava indo a exposição e tinha um professor da escola de Belas Artes, com um grupo de alunos, explicando para os alunos um pouco a minha fotografia e falou, olha, esse fotógrafo trabalha basicamente contra a luz. Aí eu comecei a observar, falei, verdade, eu trabalho contra a luz, eu não tinha feito atenção nisso. Toda a minha vida eu tinha visto muito mais volume em torno do desenho do contraluz do que na iluminação perfeita. E comecei a pensar que realmente eu sempre vivi na contraluz. Eu era muito clarinho, e então tinha a pele muito branca, eu sempre estava debaixo de uma árvore, eu sempre estava na sombra. Então eu lembro perfeitamente do menino do meu pai vindo do sol para a sombra, você entende? Então eu aprendi a ver do sol para a sombra, da sombra em direção à luz. A gente está se encontrando aqui no Rio de Janeiro, quando a exposição já percorreu 4 cidades da Europa, agora vai rodar o Brasil, depois, enfim, a gente espera que esteja em vários cantos do mundo, mas também, além da exposição do livro, vem aí um filme que foi dirigido, está sendo montado pelo Wim Wenders em parceria com seu filho Juliano, né? O que a gente pode esperar? No fim, eu não tenho certeza o que vai ser. Eu sei que é um documentário ligado a toda a minha vida de fotografia e culminando com os Gênios, uma boa parte é os Gênios. O Juliano, meu filho, esteve comigo em várias reportagens, viajou comigo, participou. Olha, e vamos esperar para ver. Para mim vai ser uma surpresa que eu vou ver. Como é que você se sente nesse papel de personagem? Porque você está sempre contando as histórias dos outros, né? Dessa vez o foco é a sua trajetória. Talvez eles estejam contando a história de como eu contei minhas histórias. Então, acho que o estudo também é mais ou menos alinhado. Na realidade, tudo que eu fiz em fotografia tem uma certa coerência com de onde eu vim, as luzes que eu aprendi a ver quando eu era criança, a minha vida depois como economista, a maneira que eu vivi, a minha ética, a minha ideologia, no fundo, tem um alinhamento dessas coisas todas que materializo nas fotografias. Esse filme, para mim, é um pouco a continuidade de tudo isso. A sensação que a gente tem, que eu tenho particularmente, é que foi muito rápido entre um disco e outro, ali não sei quanto tempo, foi 2 anos? Né? Foi mais ou menos isso. Até sair o Afro Ciberdelia, 2 anos. Mas a sonoridade mudou muito? Mudou muito. Tava todo mundo da banda muito atento às coisas que estavam acontecendo, então a turnê, toda a repercussão do primeiro disco, acho que todo mundo aproveitou bem a oportunidade, sabe? Para prestar atenção a essa chance de sair do Brasil, ter um contato mais direto assim com outras bandas, com outras culturas. Todo mundo estava muito atento a isso. Isso refletiu no disco. Chico sempre foi um cara muito ligado nessas coisas e sempre dava um empurrão. E todo mundo entrou muito seguro no estúdio, sabe? Além de ter feito uma pré-produção e tal, todo mundo entrou muito seguro. Você tinha noção que estava fazendo alguma coisa que não ia passar, que ia ficar na música? Não. Estava todo mundo muito excitado com a possibilidade de andar e levar a música que a gente estava fazendo para as pessoas. Eu acho que as coisas mais legais que acontecem, assim, principalmente na música, é quando acontece sem muita pretensão. A gente sempre foi muito despretensioso, assim. Então as coisas iam acontecendo, a gente ia aproveitando. Até hoje a gente funciona meio assim. Atrás do arranha-céu tem o céu, tem o céu. E depois tem outro céu sem estrelas. Em cima do guarda-chuva tem a chuva, tem
E aí, anos mais tarde, você vai gravar com o Jorge Maltner, que é o autor de Maracatu Atômico. Vocês devem ter comentado sobre essa música. Como é que foi? Em alguns encontros da Nação com ele, assim, a gente teve a alegria de ouvir dele que era uma versão que ficou eternizada, porque a gente conseguiu... Eu acho que em tudo que a gente faz, quando a gente vai mexer na obra de alguém, não por pretensão, mas a gente precisa imprimir a nossa marca, a gente não consegue imitar. Dessa forma, a gente conseguiu fazer com a nossa cara, com tudo que a gente estava... Os elementos que a gente estava usando na nossa música na época, os elementos de maracatu, todo aquele trânsito que a gente estava desenvolvendo na época ali, veio muito bem a calhar na música, né? Que já tinha a versão do Gil, né? Do Gil, que completamente clássica. No fundo do para-raio tem um raio, que caiu da nuvem negra do temporal. Todo quadro negro é todo negro, é todo negro. E eu escrevo seu nome nele, só pra demonstrar o meu afeto. E foi a última música que a gente gravou do disco, inclusive. E foi uma das músicas que mais marcaram esse álbum. Sim. A ponto de algumas pessoas acharem que é nossa. Sim. Tem uma outra história que eu escutei na época da faculdade, ainda estudando fotografia com jornalismo, que teve um grande momento na tua carreira, no início dos anos 80, quando você cobria a história do Reagan, e que você parece que deixou a coletiva, eu quero ouvir de você também, mas que você esteve indo por trás e pegou o momento do atentado dele e fez essa foto rodou o mundo. Eu estava fazendo uma história para o New York Times Magazine sobre os 100 primeiros dias do Reagan. Eu tinha uma capa, tinha 8 páginas para preencher. Então, eu totalmente integrado à minha história, eu devia viajar no avião do presidencial para o Illinois com ele na quarta-feira, mas na segunda-feira ele fez uma conferência para a indústria de construção no Hotel Hilton, um dos hotéis Hilton de Washington, e eu fui fotografar. Eu não poderia estar presente porque eu só tinha as credenciais da Casa Branca, eu não tinha das associações de imprensa para seguir os fotógrafos. Então me deram um agente do FBI e esse agente me acompanhou. E um momento eu vi os fotógrafos abandonando o local da fotografia e passando por trás. Eu falei, meu agente, eu também quero ir. Ele falou, lá você não pode, porque são os fotógrafos de pool. Nesse dia tinham 3 fotógrafos. Qual é a outra maneira que eu tenho de chegar na porta do hotel? Ele falou, você fazia a volta dentro do hotel, mas tem um espaço relativamente grande para cobrir antes de chegar na porta. Eu falei, vamos embora. Eu saí correndo. Quando eu estou saindo, eu vi o presidente saindo, eu coloquei a Leica com 50 milímetros e eu escutei os tiros. E eu fiz uma fotografia, o momento que ele estava recebendo o impacto da bala. Então, ele foi empurrado para dentro do carro e eu fotografei a ação inteira do atentado. Então, foi uma experiência muito especial que eu tive. Eu fui no fotógrafo que fotografou toda a ação.
Eu sempre tive interesse pelos ruídos, pelos ritmos e pela sonoridade, assim. A música é um mistério, né? A música entrou na minha vida de uma forma muito misteriosa, mas e ao mesmo tempo é uma coisa muito presente, sempre foi muito presente na minha vida. Então hoje eu faço uma arte que é como se fosse um retorno à minha infância, né? Eu procuro fazer uma arte, uma música, que ela que seja uma coisa lúdica, né? Assim, como se fosse uma brincadeira, né? Estar em areia é estar dentro de um passado, né? Rebuscando um passado. Uma iniciativa como essa é importante para a comunidade artística, para uma cidade como essa, né? Eu creio que é necessário que o poder público tenha mais essa iniciativa, incentive mais, né? E que trabalhe junto com a sociedade civil, que promova, intensifique esse festival. Mas é necessário criar outro dispositivo para que o artista independente ele consiga fazer sua arte, produzir seu trabalho, circular, que é importante a circulação, né? Circular, conhecer o Brasil, né? Poesia capital! Enquanto eu te ouvia falar, eu lembrei do episódio com o Ítalo Calvino, que você esteve na casa dele em Roma e ele te recebeu para fazer um retrato e ele achou que ia durar 1 hora. E você disse, então tá bom, não vai dar para fazer. Me parece que a mulher dele interferiu e você acabou ficando 3 dias lá e se tornaram amigos até o fim da vida do Ítalo. Foi exatamente isso. Eu venho para a casa dele um sábado à tarde, ele abre a porta, me apresenta e falou, você é o fotógrafo do New York Times? Eu falei, sou. Então, tudo bem, vamos fazer a fotografia. Quanto tempo você precisa? 1 hora? Eu falei, não, preciso de 3 dias. Aí ele falou, de jeito nenhum, mas nem pensar, vou dar 3 dias da minha vida para fotografia. Eu falei, mas como é que eu vou fazer um retrato em 1 hora? Eu não consigo, não posso. E naquela discussão chegou uma senhora que ficou vendo falar, e ela me perguntou, você tem um sotaquezinho, de que país que você é? Eu falei, sim, eu sou brasileira. Ela falou, sim, eu sou argentina, você entende? E ela virou para ele, assim, Ítalo, Sebastião, que hotel está? Eu falei, estou no hotel de Inglaterra, hotel da Inglaterra. Eu falei, então vai pegar sua mala que você vai morar aqui em casa. Ítalo, ele vai ficar 3 dias com a gente. Eu olhei para ele e falou, então eu vim, olha, e terminamos muito amigos, sabe? Eu fiz uma série do Ítalo, que ele também gostou muito, o New York Times, nós tivemos um espaço fabuloso no New York Times, e depois nós ficamos amigos. Toda vez que vinha para Paris, a gente se via, e foi uma pena. O Ítalo foi uma perda muito grande, ele morreu muito jovem. Meu nome é Sávio Farias, eu moro em João Pessoa, sou aluno do curso de teatro lá da UFPB. A gente tem uma disciplina lá chamada Interpretação 1, e a ementa dessa disciplina visa o estudo do teatro popular, da comédia, do palhaço, do bufão, enfim. E quando a minha turma e a 4ª turma fez curso essa disciplina, uma das unidades era o estudo de técnica de palhaço. E aí surgiu em algumas pessoas, no grupo de alunos, a vontade de continuar estudando, de continuar investigando, de continuar praticando, além da disciplina. Dentro da nossa pesquisa, a gente não é um grupo só de trabalho prático, a gente também desenvolve pesquisas teóricas sobre diversos temas. E aí a gente começou a estudar a técnica de atuação, a técnica de bufão voltada para o trabalho do ator. E a gente começou a perceber que os nossos palhaços, eles já tinham características bufonescas naturalmente, eles são mais hard, não tem uma pegada infantilizada como os palhaços do imaginário popular. São palhaços mais que têm um humor mais áspero.
Pra gente foi super legal, assim, a gente sempre teve vontade de vir para esse festival desde que ele foi retomado, mas não tinha havido a possibilidade ainda. E pra gente o mais mágico foi poder apresentar na lona, porque assim, a gente tem uma perspectiva bem frontal da cena na nossa peça e a maioria das vezes a gente apresenta em teatros, mas a gente está sempre aberto e querendo experimentar espaços alternativos. E essa foi a primeira vez que a gente pôde apresentar mesmo dentro da lona, dentro do circo. Então pra gente foi assim um presente muito grande mesmo, a gente ficou super satisfeito. Bom, você faz muita coisa, mas o Nação está impregnado, me parece, assim, na sua história, né, na sua forma de fazer música. E aí, quando você tem um projeto paralelo, vou chamar assim, que imagino que seja até para desopilar, vou fazer outra coisa, aí rola o Três na Massa, aí tem o Dengue também, que é do Nação. O tempo todo eu vi, você quis olhar pra mim, e mesmo sem saber, pôs no pensamento uma mensagem pra eu te ver, só porque eu te olhei. Na verdade, essas experiências servem para a gente, como você falou, desopilar um pouco. Nem tudo que a gente ouve, que a gente desenvolve pessoalmente, cabe na Nação Zumbi. Somos 8 pessoas na Nação, 8 cabeças pensando coisas legais e as mais variadas possíveis. Então a gente vai... Que tem uma essência percussiva, eu acho que o Nação criou uma forma de tocar, né, o maracatu, instrumentos assim tradicionais, que quando você vai para outro projeto, me parece que você já faz uma coisa talvez mais livre, não sei se a palavra seria essa. É porque os tambores são muito marcantes, né? Eles dão a cara da Nação Zumbi. Então a gente não pode descaracterizar muito isso. Então a gente tenta usar esses elementos de uma forma muito mais abrangente. Porque é realmente impressionante a força que o Nação tem, que a Nação Zumbi tem. Quando vocês fazem show, por exemplo, no Circo Voador, cara, o que é aquilo? Eu fico assim, como é que cabe tanta gente aqui debaixo dessa lona? E eu acho que, assim, com licença dos outros artistas, mas é um dos públicos que mais se entregam, é um show... Você, o que você sente ali em cima do palco? Pois é, me fala. Inclusive foi um dos últimos shows antes da parada da Nação, dessas férias, e já deixa marcado, meio que obriga a gente quando voltar, a ser um dos primeiros lugares. É a nossa panela de pressão, é um dos lugares prediletos da gente, assim. Nossa máfia tá ali também.